irmãos? Bom, eu sei que não está cheio, mas eu sempre preciso do microfone. Ah, bom, nós hoje iremos meditar a palavra do Senhor em 2 Timóteo no capítulo 4. Nós iremos meditar os versículos de 1 a 5. Quarta-feira passada nós meditamos no capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu achei muito importante essa parte, capítulo 4, versículos de 1 a 5, devido à sua necessidade nas nossas épocas, né? Vivemos épocas em que muitas igrejas têm abandonado a pregação da palavra do Senhor. Por isso, a importância de nós estarmos atentos ao que Paulo diz aqui nesse texto. Nós precisamos compreender o que ele diz, precisamos atentar porque Paulo está instruindo Timóteo ali e tentar colocar em prática nas nossas vidas. Às vezes a gente pode se perguntar, bom, aqui o Paulo está falando a Timóteo, que é um líder, um pastor. Sim, é um pastor que ele está falando. Mas nesse contexto aqui, nós vimos que o ensino aqui, ele é um ensino em uma via de mão dupla, podemos dizer assim. É tanto para quem prega como para quem ouve. Tanto para quem lidera como para quem está sendo liderado. Os irmãos irão entender isso. Nós iremos ver isso no contexto desses versículos aqui. A importância de ser pregado a palavra de Deus e a importância de se ouvir a palavra de Deus. Nos últimos tempos, as igrejas, elas, como eu iniciei falando, né, elas têm se moldado de acordo com as pessoas que ouvem a mensagem, né? Muitas igrejas, elas simplesmente têm levado aquilo que os seus ouvintes querem ouvir, tratando os crentes como clientes, né? Desculpe. Tratando os crentes como clientes. Ou seja, o cliente tem razão. Né? Não tem essa frase aí no meio comercial, o cliente sempre tem razão. Então, se os clientes, se eles querem ouvir uma mensagem com drama, né? Uma mensagem com um certo humor, engraçada, ou se eles querem ouvir histórias inspiradoras, então vamos dar a eles histórias, dramas, vamos dar a eles o que eles querem, porque o cliente tem razão. Então, por causa disso, muitos têm deixado de pregar a doutrina verdadeira, o ensinamento verdadeiro, para poder agradar pessoas, trazer pessoas para as igrejas, para que as pessoas encham os bancos das igrejas. Elas têm se adaptado, de uma certa forma, a esses tempos de agora, né? Os tempos modernos, onde não há uma verdade absoluta, não há absolutismo. Simplesmente o que é verdade para você, para mim, pode não ser verdade. O que é pecado para você, para mim, pode não ser pecado. Então, ou seja, as pessoas têm aplicado muito essa relatividade dentro das igrejas. As igrejas, elas têm deixado de pregar a verdade da palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não tem meio termo. Ela não é relativa. Ela é absoluta. O que é verdade na palavra de Deus é verdade. O que é pecado na palavra de Deus é pecado. E não há meio termo. Então, as igrejas, para que as pessoas não, nesses nossos tempos, onde tudo é relativo, né? Tudo, não há absolutismo, então as pessoas não querem ouvir sobre a palavra de Deus. Então, as igrejas têm abrido mão disso. Na época que Paulo escreve a Timóteo, não estavam muito diferentes dos nossos tempos. Havia interesses das pessoas. As pessoas
tinha um público e cada um tinha o seu interesse, a sua forma de absorver, de querer ouvir o Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo veementemente, exorta com força, com uma certa ênfase, a ele permanecer firme, fiel na palavra de Deus. Paulo, se nós atentarmos aqui no versículo 6, ele praticamente estava aqui sabendo que o seu dia está chegando. Olha, eu estou sentindo que eu vou e que o Senhor vai me recolher, então Timóteo está aqui, estou passando para você a responsabilidade. Fique firme, pregue o Evangelho. Então ele, como nós vimos, né, quarta-feira passada, bom, eu vou pedir licença, tá? Meu nariz começou a coçar do nada. Acho que não é Covid, então não fiquem com medo. Deve ser uma gripe qualquer, enfim. Uma alergia. Então nós vimos na quarta-feira, né, que o apóstolo Paulo, depois de falar a Timóteo que ele viria tempos difíceis, tempos trabalhosos, e ele descreve ali inúmeras características das pessoas que surgiriam no meio das igrejas. Ele mostra a Timóteo a importância da palavra de Deus, como ele deveria viver e quem auxiliaria ele, né? Seria o auxílio dele na vivência como crente em tempos difíceis. Ele diz a palavra de Deus. Quando ele fala assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, no versículo 16 do capítulo 3, ele está dizendo, olha, você vai precisar da palavra de Deus. Ela é proveitosa. Proveitosa para que você se apresente perante Deus perfeito, né? Como fala no versículo 17, né? Seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele apresenta a palavra de Deus como sendo o ponto principal da vida de Timóteo, da vida de todo crente em momentos de dificuldade. E aí ele dá continuidade, no meu entender, aqui não há uma interrupção, não há interrupção de pensamento, ele dá continuidade dizendo a Timóteo para ele persistir na pregação da palavra. O quão é importante a pregação da palavra. E não somente isso, mas ele vai dar aqui a entender o quão é importante ouvir a palavra, ouvir a verdade. E mesmo que as pessoas não queiram ouvir essa verdade, o quão é importante perseverar pregando essa verdade, por mais que as pessoas não queiram ouvir. É inevitável que as pessoas não queiram ouvir. É inevitável. Isso sempre vai ter. Houve pessoas assim na época de Paulo, em toda a história, até os dias de hoje, sempre teve pessoas que não querem ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, e vai ter pessoas assim até o fim. Então, o que fazer? Continue. Paulo está dizendo a Timóteo, continue pregando essa palavra. Vamos ler o texto? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Por que nós devemos nos preocupar em
nos preocupar que a palavra de Deus seja pregada fielmente. E por que devemos nos preocupar em estar ouvindo a palavra fiel? Nós devemos, irmãos, porque como o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo, logo no versículo 1, no final do versículo, o Senhor Jesus, que julgará os vivos e os mortos, ele virá. Na sua vinda, ele vai fazer isso. No seu reino, ele fará isso. Jesus voltará. E isso precisa estar na mente de quem ouve e na mente de quem prega, para que nós possamos entender a importância daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo falado. Por que Timóteo deveria continuar pregando? Por que é importante? Porque Cristo vai voltar. E todo aquele que prega, ele precisa ter uma vida com Deus, direcionada pelo Senhor, uma vida vivida com o Senhor, para que possa anunciar aquilo que o seu Senhor quer. Aquilo não que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. E quem sabe disso, do que eu e você precisamos ouvir, é Deus. Eu não sei o que eu preciso ouvir. Meus pensamentos, meus desejos, em boa parte das vezes, ele é egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Ele só quer satisfazer as suas necessidades e vontades. Mas Deus sabe o que é bom para mim. Então Deus mostra-nos isso através da sua palavra. E o pregador, aquele que anuncia a mensagem, ele precisa estar andando em conformidade com Deus, em sintonia com o autor da mensagem. Então, sabendo dessa necessidade de que Cristo vai voltar, as pessoas, quem prega, ele precisa saber do quão importante é essa mensagem. As pessoas precisam estar preparadas para a volta de Cristo. Elas precisam ouvir a mensagem para que elas se preparem. Elas precisam ouvir sobre Cristo e a sua volta, o que ele fez por elas, para que elas estejam na expectativa. Jesus fala lá sobre as 10 virgens, né? Mas daquelas 10, somente 5 estavam esperando. As outras eram tolas. Talvez todas ouviram a mesma mensagem, mas nem todas compreenderam, nem todas guardaram. Por isso a importância de ouvir a mensagem, de atentar para a mensagem. Nós sabemos que tem várias formas de você ouvir. Você pode ouvir não ouvindo. Não sei, talvez alguém aqui esteja ouvindo e não ouvindo. Eu não conheço o coração de ninguém. Graças a Deus por isso, senão a gente não ia se suportar, né? A gente não ia se suportar. Mas a palavra sempre nos mostra a necessidade, irmãos, de ouvir, independente se as pessoas não estão ouvindo, aquele que anuncia deve fazer a parte dele, que é falar a verdade. Então, por que Paulo exorta Timóteo? Porque Cristo vai voltar. Irmãos, por mais que nós tenhamos a convicção de que nós não seremos julgados para condenação, isso é uma verdade bíblica. Nós não seremos julgados para condenação porque Cristo pagou o preço, o resgate pelos nossos pecados, pela nossa alma, e por isso a nossa alma não será lançada no inferno. Mas também é verdade que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras, o que nós fizemos no corpo, o bem ou o mal. Todos nós seremos julgados. Por isso se faz importante e necessária a pregação da palavra, para que as pessoas se preparem, elas tenham ciência do que é errado, do que é certo, do que elas precisam fazer mediante a palavra de Deus. E de que Cristo vai voltar para julgar todos nós. Lá em 2 Timóteo, não, desculpa. Em 1 Coríntios, né, capítulo... Já me perdi aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso significa que nós devemos levar a sério a vida que nós vivemos. Que devemos considerar todos os nossos atos, as nossas atitudes, porque um dia todos nós seremos julgados, todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo e iremos responder por tudo aquilo que fizemos, o bem, o mal. Então, a vida do crente é uma vida que deve ser levada em seriedade. Em seriedade. Nós prestamos, a empresa que eu trabalho, ela presta serviço a uma empresa que mexe com produtos químicos. E toda empresa, geralmente, a maioria das empresas que trabalham esse tipo de produto, eles sempre passam por alguma auditoria. Essas auditorias são para fiscalizar, fazer uma fiscalização e saber se tudo está conforme os regulamentos, né? Conforme o que é necessário, conforme as normas, né? As leis empregadas para que eles possam exercer o trabalho. E é interessante que quando a gente vai lá nessa empresa, nitidamente, né, a gente vê que vai ter alguma auditoria. Sabe por quê? Talvez vocês já viram isso nas empresas também. Acho que é muito comum nas empresas. Eles começam a fazer uma faxina geral. Começa a pintar as coisas, começa a fazer limpeza, aparar a grama, a fazer uma faxina, deixar as coisas em ordem, para quando chegar a auditoria, fazer a fiscalização e encontrar tudo funcionando certinho. A palavra de Deus diz que Cristo vai voltar. O nosso rei vai voltar. Eu acho que o entendimento dos irmãos naquela época, quando falava-se do rei voltando, era sempre aquela expectativa de que eu preciso me preparar, porque o rei está voltando. Eles tinham um entendimento de reinado, de monarquia, melhor do que o nosso. Nós não temos monarquia, nós vivemos monarquia, mas naquela época tinha-se uma monarquia, tinha-se os reis e as suas importâncias, seu rei tinha a sua importância. E as pessoas, tenho certeza, elas não recebiam o seu rei de qualquer forma. Está lá a casa, né? Vou usar aqui o exemplo da casa cheia de pratos, né? Na pia, aquela bagunça, né? Cachorro correndo para um lado e para o outro dentro da casa, e etc. Muitas coisas, né? Muitas bagunças que podem ter dentro de uma casa. E ele vai receber o rei dele, né? Aquele, né? O homem que está governando ele e muitos outros de qualquer jeito. Tenho certeza que não. Eles tinham ciência de que naquela época eles precisavam fazer uma faxina na sua casa, uma limpeza, uma organização. E isso, irmãos, a palavra de Deus, quando se fala da volta de Jesus, há uma necessidade de organização, de limpeza, mas é das nossas vidas, não é da nossa casa. Jesus não vai vir para a nossa casa física. Jesus está voltando. Não voltará mais, não virá mais como ele veio a primeira vez, como um salvador sofredor. Ele voltará como um juiz, Senhor, para tirar a impunidade e implantar de forma plena o seu reino. Nós precisamos ter isso em mente para que possamos estar sempre preparados. Não esperar a última hora, mas estarmos sempre preparados, porque Cristo está voltando. Para que quando chegar naquele grande dia, o Senhor possa dizer, muito bem, servo bom e fiel. Para isso é necessário que as pessoas preguem a verdade. E para isso é necessário que também as pessoas ouçam a verdade. Por isso o apóstolo Paulo exorta Timóteo, e ele exorta de uma forma veemente, né? No versículo 1, quando ele fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Conjuro-te, pois.
É um termo, segundo traduções, né, um termo jurídico, você fazer um juramento, você prometer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? De alguém chegar assim, olha, você vai lá na tal lugar, na festa, seja onde for, aí você fala, ah, vou sim. Aí ele fala assim, ah, você promete? Opa, você jura? Aí você, opa, você para pensar, né? Peraí, pelo menos no passado era assim, né? Eu não sei hoje, as pessoas acho que fazem juramento e não tá nem aí. Mas houve épocas e há pessoas que quando elas veem que, opa, eu vou ter que colocar minha palavra, eu vou ter que me comprometer. Então elas param e pensam, né? Poxa vida. Paulo faz isso com Timóteo aqui. Mas percebam quanta ênfase Paulo coloca nisso, né? Ele fala assim, Paulo poderia falar bem assim, ó, conjure-te, pois, pregues a palavra. Olha, jure que você, prometa que você vai pregar a palavra. Poderia falar isso, já daria uma mexida no Timóteo, né? Timóteo já sentiria, opa, eu tenho que me pensar, porque é um compromisso, eu tenho que cumprir o meu compromisso. Mas ele vai mais além. Ele poderia também parar no meio aqui, né? Falar assim, ó, conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra. Mas é impressionante, o apóstolo não para aqui. Ele dá mais ênfase. Fala assim, ó, conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pregue a palavra. E ele continua dando mais ênfase. Na sua vinda e no seu reino, pregue a palavra. Então, irmãos, a gente chega aqui para, poxa vida, não tem mais onde você dá ênfase aqui. Paulo estava mostrando a Timóteo a seriedade daquilo pelo qual ele estava se comprometendo, ele deveria se comprometer, que é pregar a verdade. E, irmãos, como eu falei aqui no início, né, esse texto ele não é uma via de mão única, mas de mão dupla. Ele é tanto para quem está anunciando, pregando, como para quem ouve. Porque a mensagem que está sendo pregada e ouvida, ela é importante. Não é quem está ouvindo é importante ou quem está pregando, mas aquilo que está sendo pregado é importante. Por isso, Paulo vai com tanta ênfase a Timóteo e fala: olha, jura isso, jura, promete que você vai fazer isso. É como se ele tivesse convidado Timóteo a ir perante o tribunal do Senhor e falar assim: ó, promete perante Deus, perante Cristo, que há de voltar e julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino, promete perante ele que você vai pregar a palavra. Isso aqui mostra a importância, irmãos. A gente vivemos em uma época onde as pessoas, como eu falei, elas têm abrindo mão disso, dessa verdade. Simplesmente, sabe por quê? Para que elas tenham os bancos repletos. Para que elas tenham uma boa arrecadação. Para que as pessoas, quando termine o culto, possam bater nas costas do pregador, falar, nossa, que pregação boa. Mas não é isso que que Paulo está exortando Timóteo, não é por causa disso. Paulo está exortando a Timóteo por causa da importância que é a palavra. Por isso ele está chamando Timóteo à responsabilidade, a fazer um juramento, a prometer que ele continuaria pregando a palavra. Então ele fala, pregues a palavra. E o apóstolo mostra, no versículo 2, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo.
Pregue. Paulo mostra a Timóteo, né, o que ele deve pregar. Pregue a palavra. O que significa a palavra, né? Alguns dizem que a palavra se refere ao Evangelho. Tem muitos comentários, né? Alguns dizem que a palavra se refere ao Evangelho. Bom, isso é verdade desde que o Evangelho, quando se fala Evangelho, se refere a tudo, a toda a Escritura. Porque nós sabemos que toda a Escritura fala sobre Cristo. Mas é mais claro, é mais certo nós dizemos que quando Paulo fala assim, pregue a palavra, ele está se referindo a tudo, a toda a Escritura. E como eu falei no início, né, no versículo 16, quando ele fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, versículo 16, capítulo 3, ele não está se referindo somente ao Evangelho, somente aquilo que foi escrito no Novo Testamento, ele está se referindo a tudo, tudo que foi escrito, até aquele momento, tudo. Haveria outras coisas que serão escritas, outras cartas, Apocalipse, que seria escrito e adicionado a esse cânon, às escrituras, sim. Paulo está se referindo a tudo isso. Timóteo deveria pregar toda a palavra, a escritura. Aqui ele fala, né? Por que ele tem que pregar toda, né? Porque é toda a palavra que é proveitosa. Proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem possa ser perfeito e perfeitamente aprovado. É toda a palavra. A mensagem, irmãos, ela, quando é pregada, ela tem que sair do texto. Ela tem que sair da palavra de Deus. E ela tem que ser dirigida pela palavra de Deus. É isso? Por quê? Porque é isso que significa pregar. Pregar significa anunciar. Há um personagem, né, na história, os arautos. Não, né? Vários personagens. Arautos. Os arautos eram mensageiros, mensageiros de reis. E os arautos, eles eram enviados com uma mensagem do rei. E ele levava essa mensagem ao povo. Só que os arautos, eles não tinham liberdade de mudar a mensagem. Eles não podiam chegar lá e florear a mensagem, ou diminuí-la, ou aumentá-la. Eles tinham que passar exatamente como ela é. Era isso que os arautos faziam. Era isso que significava anunciar, pregue, fale o que o rei diz. Por isso que o pregar, quando Paulo fala pregue, anuncie a palavra. Anuncie o que Deus está dizendo em sua palavra. Não é sair fora disso. Não é diminuir, nem aumentar, mas aquilo que dizem as Escrituras. Irmãos, nós podemos, infelizmente, esse tipo de pregação, ele tem se tornado mais difícil. Como eu falei, as pessoas estão mais preocupadas em agradar pessoas, não agradar a Deus. Então, esse tipo de pregação, ela tem se tornado muito mais difícil. Né? As pessoas, elas tiram lá o tema, né, o seu tema do texto, e começam a falar muitas coisas, né? Coisas até inspiradoras, histórias animadoras, histórias que mexem com as nossas emoções. E quando ele termina ali a sua pregação, ele não explicou e nem aplicou o texto. As pessoas saíram dali emocionadas, chorando. Mas a palavra, ela não foi pregada.
Há muitas outras pregações, né, onde as pessoas elas levam ali muitas mensagens de autoajuda, né, mensagens animadoras e tal, e citam até versículos, né, põe um versículo aqui, outro ali e tal, mas no final, quando você analisa a mensagem e você tira os versículos, não muda nada. É como se as escrituras não tivessem efeito nenhum naquela mensagem. Por isso é importante nós ouvirmos e analisarmos a mensagem, porque ela precisa estar dizendo a palavra. A pregação precisa estar sendo da palavra, e não do que o pregador acha interessante, ou importante, ou legal, ou animador. Não. É a palavra que faz isso. É a palavra que, como diz o capítulo 3, versículo 17, né? É ela que aperfeiçoa para toda boa obra. É a palavra de Deus. A pregação ela pode ser muito inspiradora, mas se ela não for bíblica, ela não terá o poder de mudar a vida das pessoas. O poder de mudar a vida das pessoas vem da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra de Deus para mudar a vida das pessoas, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Paulo está mostrando a Timóteo a importância da pregação da palavra. Pregue essa palavra. Por isso, a igreja hoje, ela precisa estar atenta à importância disso. Para que a igreja nunca se desvie desse compromisso, de que a palavra seja pregada fielmente. É uma responsabilidade não somente de quem prega, mas muitas das vezes, principalmente de quem ouve. Principalmente de quem ouve. Pessoa que prega, quem proclama a palavra de Deus, ele não deve estar preocupado se ele está agradando homens. Ele deve ser paciente, sim. Às vezes a gente confunde, né? O agradar é você ser paciente, é você ser paciente. Então, se você quer pregar a palavra, você não pode ser paciente, você tem que desagradar. Não. Isso é um erro. Nós temos que pregar a palavra, não preocupado em agradar homens, mas a Deus, mas pacientemente, com longanimidade, como o texto mostra também. Mas é a palavra que precisa ser proclamada, as escrituras que precisam ser anunciadas. Não o que eu acho que é certo ou não. Porque, irmãos, quem faz a aplicação disso, né? No nosso contexto, por exemplo, poucas pessoas têm vários tipos de dificuldades, têm vários tipos de pensamentos, têm vários tipos de necessidades. Quem vai fazer a aplicação disso tudo é o Espírito Santo de Deus. A responsabilidade do pregador não é atingir todo mundo. A responsabilidade do pregador é pregar a palavra. Quem vai atingir cada um individualmente na aplicação disso é o Espírito Santo de Deus. Eu li uma frase interessante, ela falava assim que o pregador, a pregação da palavra, ela deve perturbar os que estão confortados e confortar aqueles que estão perturbados. Percebe o quão difícil, né? Você, numa mesma palavra, você perturbar aqueles que estão confortáveis, né? E confortar aqueles que estão perturbados. Mas essa não deve ser a preocupação do pregador. O pregador deve se preocupar em simplesmente passar a mensagem e o Espírito Santo de Deus, ele vai confortar e ele vai perturbar aqueles que precisam ser perturbados. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer é pregar. E aí o apóstolo Paulo continua falando a Timóteo, né, que pregues a palavra.
instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando deve ser pregada a palavra? Sempre. Em todo o tempo. Não há um tempo certo. Em todo o tempo você deve pregar a palavra. Devemos considerar a seriedade disso. Não é brincar de pregar. É ter a responsabilidade de pregar. Paulo chama Timóteo aqui, né, quando ele fala instes a tempo e fora de tempo, ele chama para a urgência disso, para a necessidade disso. De que as pessoas ouçam, né? De que ele tenha Timóteo esteja sempre preparado. Que o pregador esteja sempre preparado. Não há aqui uma folga. Percebe? Eu preciso tirar umas férias. Infelizmente, eu não posso dizer que o texto está dizendo isso. O texto não diz isso. Que eu preciso de uma férias, você precisa de umas férias. O texto está dizendo que você precisa estar preparado para pregar a palavra. E quando ele está falando instes a tempo e fora de tempo, ele está, de certa forma, passando aqui um entendimento de urgência, de necessidade, urgência, sabe? Tem em mente aí os paramédicos, aqueles que ficam de plantão. O que os paramédicos geralmente fazem? Eles socorrem pessoas. E muitas dessas pessoas, elas estão entre a vida e a morte. Quando um paramédico é chamado e você vê ali ele ressuscitando aquela pessoa, você olha ali e você fala assim, aquela pessoa está morrendo. Os paramédicos, os plantonistas, eles têm que estar preparados, com todo o conhecimento que eles já absorveram, com todos os equipamentos que eles precisam para socorrer aquelas pessoas. Não dá para falar assim, olha, hoje está lá, toca o plantão e ele fala assim, não, hoje eu estou de folga, liga para outro. E eles precisam estar preparados. Tem ali um senso de urgência, de emergência, por isso que a gente ouve aí sirenes de ambulâncias e passando e pedindo passagem por causa da urgência disso, da necessidade disso. O apóstolo Paulo está mostrando a Timóteo a urgência de se pregar a palavra, porque muitas almas têm se perdido, estão mortas, estão sendo lançadas no inferno por não ouvir a pregação, por não ouvirem a palavra. Muitos crentes estão se desviando da verdade, porque não estão ouvindo a palavra. Por isso da urgência, da necessidade de ser pregado, Paulo está dizendo a Timóteo, as pessoas precisam ouvir. Porque se elas não ouvirem, elas vão morrer sem Cristo. Porque se elas não ouvirem, eles se desviarão da verdade. Pregue em tempo e fora de tempo. E aí Paulo continua, né? Falando a Timóteo. Pregue a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda a longanimidade e doutrina. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar a Timóteo como ele deve pregar essa palavra, né? Quando ele fala redargue-as, quando ele fala redargue-as, né? Ele está usando aqui um termo jurídico também. O que significa redarguir? Redarguir significa você convencer o oponente de que ele está errado. É você argumentar. Isso é muito usado no meio jurídico, entre o advogado, né? Ele levanta todas as acusações e tudo contra o seu oponente e mostra para o seu oponente que ele está errado. Quando o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, ele está falando assim, olha, pregue a palavra, redargue-as. Mostre àqueles que estão ouvindo que a palavra é a verdade, que ela tem razão, independentemente da condição que aquela pessoa se encontra. Se ela está em rebeldia, que ela reconheça
que ela é um pecador. Que ela seja redarguida. Mostre a ela isso. É isso que significa, o apóstolo Paulo está dizendo. A pessoa precisa ser persuadida, convencida de que a palavra de Deus é realmente a verdade. Infelizmente, muitas vezes a gente fica querendo florear a palavra de Deus. Mas às vezes o floreamento, ela obscurece a verdade. A gente floreia muito e ela passa em branco. A pessoa não compreende o que deveria compreender, de que ela é uma pecadora, de que ela está errada. Quando Paulo diz isso a Timóteo, redáguas, olha, se preocupe em mostrar a palavra de forma que as pessoas entendam que elas estão erradas. Como eu falei, né? O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ele usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pregador, aquele que prega, a pregação, ela deve ser fiel. Aí o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Sem firulas, né? Sem inventar, mas como arauto, anunciar aquilo que o rei pediu para anunciar. Sem aumentar e sem diminuir. E a aplicação, a mesma coisa, aplicar a palavra segundo o texto, segundo o que ela está ensinando. Aí ele continua, né? Redarguas, repreendas. Esse sentido de repreender, a pregação ela deve mexer com a nossa consciência. O repreender é mostrar aspectos morais, é mostrar que realmente vivemos uma vida de pecado, que aquele que está ouvindo, você está vivendo pecado contra Deus. E você precisa se arrepender. As igrejas têm se acostumado a evitar esse tipo de pregação, porque elas às vezes são muito ofensivas, né? Você mostrar o pecado de alguém, você falar com alguém que ele está pecando, que ele precisa de arrependimento, que ele está errado, que precisa se arrepender. Isso é ofensivo, isso expele as pessoas. Bom, não é isso que a palavra de Deus diz para fazermos. Abrir mão da verdade, porque as pessoas vão ser expelidas. Devemos pregar a verdade, devemos repreender as pessoas, mexer com a consciência delas para que elas se examinem e percebam o quão pecadoras são e se arrependam. Confessem os seus pecados. Tem uma citação de Martin Lloyd Jones que diz assim: qualquer professor cujo ensino tende a fazer os homens pensarem menos sobre o pecado é uma ameaça ao cristianismo. Se as nossas pregações tendem a fazer isso, elas se tornam uma ameaça. Elas não estão em conformidade com a palavra de Deus. Elas não são boas para o cristianismo. Aí o Paulo continua, né? Redáguas, repreendas e exortes. Esse exortes, eu confesso que eu nunca tinha visto esse significado, né? Eu até procurei no Google e realmente tem esse significado lá. Exortar, você também pode significar motivar. Você motivar as pessoas a fazerem o que é certo. Você encorajar as pessoas a fazerem o que é certo. A exortar seria isso. Levar as pessoas a andarem em conformidade com a palavra de Deus. Como eu havia dito, né, no início, muitas das vezes algumas pessoas elas precisam de repreensão. Outras pessoas elas precisam de encorajamento. Percebe, né? Umas precisam de repreensão, e todas no mesmo local. Todas na mesma igreja. Umas precisam de repreensão, outras de encorajamento.
Precisamos ter cuidado na proclamação da palavra, porque às vezes nós podemos repreender aqueles que precisam de encorajamento. E isso podemos desanimar aqueles que precisam de encorajamento. Ou podemos encorajar aqueles que precisam de repreensão. Ou seja, podemos estar incentivando as pessoas a continuarem nos seus pecados. Porque em vez de repreender, estamos encorajando. Percebe a necessidade de se expor à palavra? Quem que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Para nos convencer de como nós estamos e em que precisamos melhorar, o que precisamos fazer. Ele usa a palavra. Então, quando a palavra é pregada, é necessário que nós estejamos atentos às verdades dela, aos ensinamentos dela. Aí o apóstolo continua, né? Ainda no versículo 2. Exortes com toda a longanimidade e doutrina. Bom, aquele que prega, ele é um canal, né, usado por Deus para redarguir, né, repreender, exortar. E ele precisa fazer isso com longanimidade, com doutrina, né, com ensinamento. Precisa ter paciência. Porque nem todos são iguais, né? Todos nós temos as nossas diferenças. Alguns demoram para pegar, para compreender, para entender, né? Umas pessoas você precisa falar mais de uma vez. E falar, e depois falar, e ter mais paciência e falar. É igual o professor com o seu aluno, né? O professor com o seu aluno, ele vai lá, explica, tem aqueles que pegam de primeira, o professor nem terminou a aula, ele já entendeu e já está pronto para fazer a prova. Mas tem aqueles que você explica, ele não entendi, pergunta de novo, você explica e não entendi. Aí você explica de novo, ele começa até a dar risada do seu cara. Confesso que eu não tenho aptidão para ser professor. Não tenho aptidão para isso. Então o professor precisa ter paciência. Ele tem que ter cuidado para não ali externar alguma raiva ou alguma coisa, porque ele vai pagar o preço por isso. Aquele que prega, que ensina, ele precisa ter paciência, ser longânimo. Porque se ele não for, ele também pode pagar o preço por isso. Por isso Paulo está dizendo, olha, você vai ter vários tipos de ouvintes. Aqueles que realmente entendem e se desenvolvam, e aqueles que têm dificuldade de entender uma primeira vez e precisam ouvir, e continuar ouvindo, e continuar ouvindo, e continuar ouvindo. Então, por isso, faça isso com longanimidade, com paciência. Mas é bom nós atentarmos também, porque longanimidade não significa você tolerar o pecado que está aí escancarado, esclarecido. Não, isso não é longanimidade. Nós podemos dizer que isso seja libertinagem, mas não longanimidade. A longanimidade é você ter paciência e você suportar a fraqueza das pessoas, a dificuldade que cada um tem no seu desenvolvimento, mas não o pecado. Aí no versículo 3, né? O apóstolo Paulo, ele mostra aqui o outro lado da via, né? Podemos dizer assim, o outro lado da via. Porque mesmo que as pregações sejam boas, eloquentes, mas se os corações continuarem endurecidos, os ouvidos continuarem tampados, irmãos, não haverá efeito algum. Por mais eloquente que seja a pregação, ela não terá efeito algum na vida de vocês, nas nossas vidas. Então, por isso a importância, nesse texto aqui, daquele que ouve.
aquele que ouve a pregação, né, como fala o versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles encontrarão, né, aqui como São Paulo diz, eles encontrarão para si, né, pessoas que ensinarão aquilo que eles querem ouvir, mas não o que eles precisam ouvir. Paulo usa esse termo sã doutrina por diversas vezes, em diversas passagens nas cartas pastorais, né? Quando ele escreve a Tito também, ele fala sobre isso, sobre a sã doutrina. Ele fala de forma bem clara a esses irmãos, né, sobre pregar a sã doutrina. Porque sã significa o quê? Saudável. É isso que significa. Uma sã doutrina é uma doutrina saudável. Porque o resultado da pregação da doutrina saudável, irmão, o resultado disso é uma vida cristã saudável. É esse o resultado. A curto prazo, esse tipo de ensinamento às vezes pode não ser agradável. Ele pode não ser, né, bem aceito, mas a longo prazo o resultado disso é muito bom. Você, eu, nós nos tornaremos cristãos saudáveis, não doentes. Quem gosta de ficar doente aqui? Não tem ninguém que gosta de ficar doente. Gosta de pegar Covid, né? Eu já vou fazer uma brincadeira aqui, mas melhor não. Você gosta de pegar Covid ou qualquer outro tipo de doença e está doente, de cama? Quem é normal, na sua sã consciência, uma pessoa normal, ela não gosta disso. Ninguém quer. E como cristão, você gosta de ser um cristão doente? Você precisa da sã doutrina. Nós precisamos da sã doutrina. Ela é como um alimento que muitas das vezes não desce gostoso. Vamos usar aqui os exemplos das crianças, né? Porque os adultos, geralmente, eles sabem o que é bom para eles, então eles só comem o que é bom. O que é bom para a sua saúde, não é isso? Os adultos, eles escolhem os alimentos, então eles só comem aquilo que é saudável. Mas as crianças não. As crianças, como elas ainda estão aprendendo, os adultos não, já aprenderam, mas as crianças estão aprendendo. Então, as crianças, os seus pais, eu não sei, né? Mas meus pais, minha mãe, houve tempos que ela tinha que me obrigar a comer salada, porque eu não gostava de salada. Sei lá. Na verdade, as crianças que gostam de salada, elas são anormais, né? Elas não são normais, as crianças. Mas, enfim, a salada, ela se faz necessária, é um alimento necessário para a criança, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde. Os pais, eles enxergando que aquilo é bom, eles pressionam o seu filho a comerem salada, legumes. Por quê? Porque isso vai fazer bem para ele. Ele vai adoecer menos, né? As doenças virão e ele vai estar preparado para aquilo. Mas quando não faz, é ruim, né? As crianças, elas adoecem com mais frequência. Eu lembro, na época, nos domingos, geralmente era nos domingos, a minha mãe fazia lá uma sobremesa. Às vezes era uma fruta específica lá, tem alguma fruta, não vou falar o nome dela, mas tem uma fruta específica que eu gostava muito. E quando tinha ela, eu não conseguia comer mais nada. Tipo assim, chegava na hora do almoço, minha mãe, né, eu já sabia que tinha a fruta, ou tinha a sobremesa, parece que o estômago não entra mais nada, né? Você olha para o arroz, você come a semana inteira, você não quer saber do arroz, do feijão, da salada, muito menos. Aquelas coisas se tornam ruins, né? O estômago parece que fecha para aquilo, porque você quer espaço para a sobremesa. Você quer só a sobremesa. Só que o interessante, irmãos, é que Deus fez a salada, os legumes, todas essas coisas que às vezes para nós não são interessantes, Ele fez para o nosso bem. Ele fez essas coisas saudáveis para nós. Você pode comer à vontade, salada, legumes, você pode comer à vontade. Mas tem certas coisas que a gente não pode comer à vontade. Sorvete, por exemplo, né? As crianças gostam de sorvete. A gente pode comer sorvete a semana toda?
à vontade, o quanto quiser. Não, isso não vai fazer bem para a nossa saúde. Isso não é bom. A sã doutrina é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Às vezes a gente precisa comer uma salada, sabe? Uma chicória. Uma coisa bem amarga, chicória amarga, né? Jiló. Às vezes a sã doutrina ela vem dessa forma. Ela vem meio amarga, ruim, né? Com um gosto meio indigesto. Mas a gente precisa dela. Por quê? Porque o resultado a longo prazo é muito bom e necessário. Algumas pessoas, né, preocupadas com seus ouvintes, elas começam a oferecer somente sorvete, né, para os crentes. Começa a pregar somente sorvete, né, só oferecendo sorvete. Aí a igreja se torna uma igreja fraca, cheia de crentes doentes. Por quê? Porque só comem sorvete. Nós sabemos que na palavra de Deus tem tanto um como o outro. A palavra de Deus tem os momentos que realmente ela vem como um bálsamo, né? Ela vem como algo confortante, algo agradável. Quando Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, quando eles são expostos na palavra de Deus, isso realmente é muito agradável, muito confortante. É aquele sorvete que vem, né, no dia de sol e refresca. Mas na maioria das vezes ela vem como uma chicória, como um jiló. E a gente precisa comer, precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, irmãos, eu e você, nós temos a obrigação não de ficar querendo somente sorvete. Toda vez que for ouvir a mensagem, a gente só quer se alimentar do que é bom dela. Sorvete, eu quero só a parte que é sorvete. Eu só quero a sobremesa da comida. Eu não quero saber do resto. Isso é um erro. Nós precisamos de todo o alimento. Tudo. Na verdade, o sorvete, ele geralmente a sobremesa é bem pouquinho. O certo é bem pouquinho. Não é fazer um prato do tamanho do prato de comida. É bem pouquinho. O que nós realmente precisamos é mais das coisas que às vezes é difíceis, porque nós precisamos, para termos uma vida saudável, isso é necessário. Para sermos cristãos saudáveis, o necessário é a sã doutrina. E Paulo exorta Timóteo, olha, pregue a sã doutrina. Continue falando sobre essa doutrina, porque a tendência natural dos homens, como ele fala no versículo, né? A tendência natural é o homem se desviar da verdade. É o homem buscar para si ensinadores, doutores que falem aquilo que eles querem ouvir, mas não o que eles precisam. Que venham com suas filosofias, com suas palavras agradáveis. Paulo teve isso em Corinto, né? Um exemplo que ele cita lá em Corinto é que lá o seu público tinha aqueles que queriam ouvir palavras de sabedoria, como os gregos, né? Queriam ouvir de Paulo grandes palavras, né? Palavras eloquentes, com muita filosofia embutida. E tinha aquele outro público, que era os judeus, que queriam que Paulo fizesse grandes coisas, sinais. Não, faça milagres e nós vamos crer no que você diz. E Paulo foi a eles pregando a Cristo, o Cristo crucificado. Então é isso. Independente do público, o que deve ser pregado é a palavra. E a tendência de quem ouve é querer ouvir outras coisas, e não a palavra, não a verdade. Mas o que nós precisamos é da sã doutrina. É nessas condições que aquele que prega, ele acaba sendo tentado, né, a pregar o sorvete, começa a dar sorvete para as pessoas, para que as pessoas possam, no final, bater em suas costas, né, gostar dele, amá-lo e tal, etc, etc.
Mas, irmãos, o que vai ajudar os crentes, os pais sabem disso, né? O que ajuda seus filhos? É ficar comendo sorvete a semana toda? Qualquer pai, na sua sã consciência, ele sabe que isso é prejudicial para o seu filho. Seu filho está reclamando, não quer comer salada, mas você sabe que ele precisa comer e você vai insistir que ele coma. Então, quem anuncia, ele precisa ter isso em mente, e quem ouve precisa também ter isso em mente. Que eu preciso ouvir e absorver a palavra de Deus na minha vida. Deus está na sua palavra me ensinando a como viver neste mundo, e eu preciso disso. Eu preciso absorver isso. Isso vai ser importante na minha vida, isso vai ser importante no meu caminhar aqui neste mundo. Como ouvintes, irmãos, da palavra de Deus, nós temos a obrigação de desejar que Deus nos ofereça a salada, né? Deus nos ofereça a sua sã doutrina. Deus nos exorte, nos admoeste, né? Venha nos redarguir. Nós precisamos disso. Por isso que havia essa obrigação a Timóteo, a todos os líderes daquela época, a todos que preguem a palavra, que preguem a verdade das Escrituras, porque ela fará com que as pessoas busquem a Deus. Ela fará com que as pessoas cresçam, os cristãos cresçam de forma saudável. Mas e se as pessoas não quiserem ouvir, né? Se elas persistirem e não querer ouvir, não querer seguir a verdade, o que aquele que anuncia a verdade deve fazer? Ele deve continuar pregando. Como Paulo diz a Timóteo no versículo 5, ele deve continuar a perseverar. Ele fala aqui, ó, versículo 5, mas tu se sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo, ele novamente aqui, né, nesse versículo, ele chama a atenção de Timóteo aqui em um aspecto, né, de separação. Seja, mas tu, né, seja diferente, faça diferente. Ele faz isso em outras passagens também. Se os irmãos atentarem, ele faz no capítulo 3, versículos 10 e 14. Nós não vamos ler aqui. Tu, porém, ele fala isso, né, no versículo 10, versículo 14 também ele fala, tu, porém. Então, ele chama a atenção de Timóteo para um aspecto. Que aspecto? Ele fala assim, olha, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo? Timóteo naquela época havia várias perseguições. Não é diferente, muito diferente de hoje. A diferença está no tipo, às vezes, na intensidade, às vezes. Mas Timóteo sofria lá dentro da igreja várias perseguições devido a ensinamentos errados. Então, enquanto aquelas pessoas estavam sendo tomadas pelas heresias, pelas fábulas, né, pelos mitos, enquanto elas estavam ali como pessoas embriagadas, Paulo diz a Timóteo, olha, ser sóbrio, se mantenha sóbrio, não se deixe levar por essa embriaguez, por essa falta de lucidez das pessoas, mantenha sóbrio. No mundo há um hábito, né? As pessoas têm o hábito aí de irem para barzinho, irem lá beber, se embriagar, né? E levar uma pessoa que é o motorista, né? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar isso, nunca participei desse tipo de coisa, movimento, mas já ouvi falar várias vezes disso. Fulano vai ser o nosso motorista. Então, fulano, ele não bebe.
Ele fica lá só tomando refrigerante, enquanto os outros ficam lá se embriagando, perdendo ali a lucidez, perdendo o senso das coisas. Eu acho que isso deveria ser uma lição para quem não bebe, né, naquele momento. Ele deveria olhar assim e falar, nossa, mas que ridículo. Quer dizer que o beber significa isso, ficar se comportando como ridículos, fazendo coisas irracionais? Deveria servir como exemplo, né? Para Timóteo aqui, eu acho que também deveria servir como exemplo ver as pessoas pregando fábulas, mitos, coisas enganosas, e ele olhar e falar assim, que tolice, tudo isso. As pessoas estão fora da razão. Paulo diz a Timóteo, se mantenha sóbrio no meio dessas pessoas. Não se deixe levar, não se embriague juntamente com elas. Nós temos uma responsabilidade, nós vivemos épocas onde as pessoas estão se embriagando. E isso eu estou dizendo de pessoas dentro das igrejas, se embriagando, mas não com bebida. Eu também não sei se com bebida ou não, mas elas estão se embriagando com falsos ensinamentos. Alguns olham e acham divertida a forma como eles se embriagam. Acham interessante e curioso. E às vezes querem experimentar. Mas a palavra de Deus diz, não, se mantenha sóbrio. Não vá nessa onda. Não experimente isso. O apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, né? Se mantenha sóbrio, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, ou seja, suporte as dificuldades, Timóteo. Você vai estar pregando a verdade, mas muitas pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir o evangelho da verdade. Eles querem ouvir mentiras. E muitas pessoas até poderiam chegar e falar assim, olha, eu não gostei do que você pregou. Eu já li sobre comentários de pastores e que no final teve pessoas, né, que enviaram cartas e mensagens dizendo, eu não gostei do que você pregou, não gostei da forma como você expôs aquela pregação. É, tipo assim, né? Ele lançou a pregação e atingiu, mas a pessoa não gostou do que ouviu. Isso é o preço de se pregar a verdade. As pessoas não vão gostar. A maioria das vezes as pessoas não gostam. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela coloca o dedo na nossa ferida. Quando você está com um calo, alguém pisa no seu calo, dá vontade de você chutar a pessoa. Essa é uma reação natural. A reação natural da nossa carne é essa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus vai na nossa ferida. E às vezes a reação natural, às vezes não, a reação natural da nossa carne é querer rejeitar isso, desprezar isso. Mas nós não devemos fazer. E por isso devemos estar atentos. Se quem está pregando, ele está pregando a verdade. Se ele está expondo a verdade da palavra de Deus. E essa verdade tem um preço. Por isso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, sofre as aflições. Sofra como eu sofri. Paulo sofreu muito por causa do evangelho. Paulo foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi insultado, foi diversas coisas. Não foi por pregar mentiras, não. Foi por pregar a verdade. Foi por falar aquilo que ele deveria falar da palavra de Deus. E as pessoas o odiaram por causa disso. Por isso que ele diz a Timóteo, olha, sofre as aflições. E ele continua, né? Faze a boa obra de um evangelista. O pregador ele não deve se deixar levar, né? Como nós já citamos no início, aqui logo antes, pelas críticas, né? Ele não deve se deixar levar porque as pessoas não estão prestando atenção, as pessoas não estão gostando, não. Ele não deve se deixar levar por isso. Ele deve continuar pregando aquilo que é para ser pregado. Então, se ele tem que pregar o evangelho, ele tem que pregar o evangelho. Por isso que o Paulo está dizendo, ó, faz a obra de evangelista. Às vezes na igreja as pessoas querem ouvir outra pregação, mas o evangelho, não preciso mais do evangelho, sou crente. Olha, irmãos, é estranho quando um crente ouve o evangelho pregado
fielmente, e ele não se confronta com a sua miséria, a sua indignidade, e ele não se alegra, né? Não se conforta em ver a misericórdia, a graça de Deus. Isso é muito estranho. E isso é feito pelo Evangelho. O Evangelho faz isso com a gente. Ele mostra o quanto nós somos incapazes. Já ouviu, né? Pessoas, né? Eu já ouvi pessoas várias vezes falando, nossa, se eu não fosse incrédulo, eu ia converter hoje. Por quê? Porque a palavra realmente ela fala, independente se você é crente ou não. Ela mostra o nosso pecado, como nós somos miseráveis e que merecíamos a condenação. Então, independente do que as pessoas querem ouvir, pregue o Evangelho, Timóteo. Se você precisa pregar o Evangelho, pregue. Esta é uma função essencial, necessária que a igreja tem. Pregar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir. Tem um comentário de Spurgeon, né? Eu li há muito tempo, então vou parafrasear aqui. Ele fala que o público, muitas das vezes, eles querem um alimento em porcelana, com talheres de prata e ouro. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que as pessoas muitas vezes querem ouvir uma mensagem que agrade, que mexe com ele de alguma forma, com seus sentimentos, que ou deixe alegre ou deixe triste, e que seja bem inteligente, bem sábia e tal, ou seja, em pratos bonitos, mas às vezes a pessoa precisa ouvir o básico, o ABC, que é o Evangelho. E esse ABC, ele mexe com a vida daqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, mesmo que sejam crentes, mesmo que sejam já convertidos. Então, Paulo exorta Timóteo, olha, independente se as pessoas querem ouvir outra coisa, mas pregue o Evangelho. E aí, finalizando, ele diz assim, cumpre o teu ministério. Bom, Paulo, como eu disse, Timóteo tinha muitas dificuldades, né? E uma delas, segundo comentários, era a sua timidez. A pessoa tímida, ela é suscetível a se enfraquecer por causa da opressão das outras pessoas, né? As pessoas, é mais fácil você se impor perante uma pessoa tímida. Timóteo, talvez, né, tinha essa dificuldade devido à timidez e ele tinha oponentes dentro da igreja, pessoas se levantando contra o evangelho. E ele deveria lutar contra isso, contra essa intimidade, não, essa a timidez. Contra essa timidez que tinha nele. E não desistir, mas cumprir com o seu ministério. Então, por mais difícil que esteja, não deveria abandonar o barco. Não deveria procurar algo mais agradável, mais fácil. Mas ele deveria persistir, cumprir com com o seu ministério, pregando a verdade, combatendo com mais força e ardor as perseguições contra o evangelho, porque elas sempre existirão. E sempre que existir isso, o crente ele precisa se impor com veemência, com força, para lutar contra essa armadilha do diabo. Nós não devemos entregar a batalha ao inimigo. É como se Paulo dissesse isso para Timóteo. Olha, não entregue ao inimigo a batalha. Não se dê por vencido, mas mantenha firme no seu ministério. Vá até o fim. Irmãos, nós não devemos estar preocupados com a eloquência da pregação da palavra de Deus, mas com a sua fidelidade e a sua clareza. Porque quando a palavra de Deus é pregada, aquele que ouve, ele precisa entender, compreender e aplicar na sua vida, para que quando, em algum momento, ele venha a buscar instrução na palavra de Deus, ele possa chegar ao texto e falar assim, agora eu entendo esse texto. Eu compreendo esse texto. E eu sei as aplicações desse texto para a minha vida. Por isso é importante a pregação.
E por isso é importante aquele que ouve a pregação da palavra. Ambas as coisas são importantes. Porque sabe o que vai acontecer? Um dia, tanto quem prega como quem ouve estarão perante o Senhor. E todos precisam estar ali preparados, prontos. Sabe para quê? Para ouvir assim, olha, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Você pregou fielmente? Você ouviu fielmente? Você viveu aquilo que você ouviu? Muito bem. O nosso Senhor virá e não tardará. Como eu e você estaremos perante Ele. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado, irmãos, pela atenção.